Olá, eu estou Aristeu nessa encarnação e hoje vou fazer a preleção do livro Pão Nosso, capítulo 152, cujo título é De que modo? Ponto de interrogação. Trata esse capítulo de uma admoestação que Paulo traz no capítulo 4, versículo 21 da primeira carta aos Coríntios, aonde Emmanuel faz o comentário em que às vezes o apóstolo dos gentios, inflamado de sublimes aspirações, trouxe aos companheiros interrogativas diretas, quase cruéis, se consideradas tão somente em sentido literal, mas portadoras de realidade admirável quando vistas através da luz imperecível. Outra coisa, ele traz também para nós, dizendo que ao longo dos séculos não faltaram missionários legítimos do bem. Porém, ele faz uma ressalva exatamente para nós, que somos os aprendizes, em que ele diz que os aprendizes que ingressaram nas fileiras evangélicas, portanto, não podem alegar ignorância de objetivo a fim de esconderem as próprias falhas. Então não podemos alegar ignorância de objetivo a fim de esconder as nossas falhas. Cada qual, no lugar que lhe compete, já recebeu o programa de serviço que lhe cabe executar cada dia. Se fogem ao trabalho e se escapam ao testemunho, devem, semelhante anomalia, à própria vontade paralítica. Ou seja, nós, antes de encarnarmos, temos o nosso programa encarnatório. E nesse programa encarnatório, a grande maioria de nós acaba não realizando, não cumprindo a missão na qual nós nos propusemos executar. Vejam só, se nós nos propusemos executar missões medianeiras, se nós nos propusemos sermos médiums para podermos ajudar ao próximo, baseado no amor e na caridade, é essa exatamente a cobrança que Paulo faz em relação ao cumprimento do dever. Quando Emmanuel diz: eis porque é possível surja um momento em que o discípulo ocioso e pedinchão poderá ouvir o mestre dizer, sem intermediários: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ou seja, qual é a nossa escolha? Se a nossa escolha é procrastinar, não realizar a missão de caridade, não realizar os nossos deveres para o nosso Mestre Jesus, baseado nos seus ensinamentos, ou fazer com amor, com espírito de mansidão, seguir todas as lições trazidas pelo Mestre para nós, para que a gente possa fazer a nossa evolução espiritual dentro da nossa mudança interior, que algumas obras falam e chamam de reforma íntima. Quando nós realizamos a execução das nossas tarefas na seara do Cristo, nós com certeza estaremos também realizando a nossa mudança interior. E essa admoestação
esse chamado de atenção por parte do apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo, vem exatamente a nos puxar a orelha, vamos dizer assim, né? De uma forma fraternal, mas chamando atenção realmente, para que o mestre pode sim, né? Nos chamar a atenção no sentido em que, como que nós queremos levar a nossa encarnação? Queremos fazer o bem, sem olhar a quem? Ou queremos colocar o ego na frente, ociosamente, ficando somente nos afazeres de interesses próprios nós? Ou vamos servir ao próximo como é o desejo e a ordem do Mestre? Como a vida é feita de escolhas, cabe a nós escolhermos. É exatamente isso que Paulo diz. O que queres? O que quereis? Seguir ao Mestre ou não? É uma escolha nossa, de cada um de nós. Então, Paulo, na carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, exatamente esses questionamentos que ele faz. Não só no versículo 21, que é o último versículo do capítulo, mas desde o início ele discorre exatamente, né, das obrigações que nós temos e que muitas vezes não cumprimos. Isso também o espírito André Luiz, na obra psicografada por Chico Xavier, chamada Os Mensageiros, também recebe instruções do seu mentor, no sentido em que o mentor alerta que a grande maioria de nós, ao chegarmos na fase de encarnação, esquecemos dos nossos compromissos assumidos anteriormente, antes de encarnar. E a prática da mediunidade acaba ficando em prioridade lá na frente, 10, prioridade 11, em que a gente coloca nas primeiras prioridades somente aquilo que é de interesse pessoal nosso. Esse alerta é muito importante. Por quê? Porque o que é real não é exatamente a vida material. O que é real é a vida espiritual. E sendo real a vida espiritual, nós precisamos realmente realizar aquela busca em que está lá no capítulo 6, versículo 33 do Evangelho de Mateus, em que o Mestre Jesus observa: buscai primeiro o reino de Deus, que o resto das coisas, ou seja, as coisas estão entre parênteses, né, que são coisas materiais, vos será dado por consequência. Então é isso. Então, se o mundo real é um mundo espiritual, nós precisamos realizar urgentemente a nossa reforma íntima. Sem isso, nós não vamos conseguir evoluir como espíritos em evolução que somos. Precisamos urgentemente fazer essa mudança interior através da prática do amor, colocar o amor em ação, praticar a caridade. É esse o princípio e o fundamento da doutrina dos espíritos. Bem como, junto também, a máxima que diz: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Então, essas duas máximas, que é fora da caridade nossa salvação, e esta última que eu falei antes, serve como fundamento para o nosso padrão comportamental.
Bem, meus irmãos, era isso que tínhamos para hoje. Espero que todos tenham uma ótima semana com Cristo no coração, que o Mestre Jesus envolva todos nós com seu manto de amor. E para encerrar, vamos nos conectar com o Mestre Jesus, dizendo: ó Mestre, enviai a todos os recantos do nosso planeta Terra seus mensageiros, levando uma centelha do vosso amor incondicional, e que essa centelha possa tocar os corações e mentes de todos nós, encarnados e desencarnados. Mas, sobretudo, Senhor, que toque os corações e mentes dos líderes das grandes nações, para que a paz seja prioridade, para que a paz seja alcançada naqueles países que encontram-se em conflito. Desta forma, essa centelha do amor incondicional do Cristo tocando os nossos corações e nossas mentes, possamos levar esse amor fraterno espalhando por todo o nosso planeta, de forma que possamos ajudar a nós mesmos, aos nossos próximos e a nossa grande casa, que é o nosso planeta, a se reharmonizar. É urgente essa necessidade de reharmonização. Então fica aqui o nosso pedido e a nossa prece ao nosso Mestre Jesus. Um grande abraço e que tenham todos muita paz e muita luz. Que assim seja.